Fala galera, sejam bem-vindos ao Aproximando Ideias. Sou Gabriel Domingos, Manager Director da Vivo. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, investimento, startups, com nada mais, nada menos que Carol Pfeiffer. Vai morder, hein, Carol? Shark Tank não pode aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço aqui o convite, fiquei muito honrado de estar aqui com vocês. Obrigado. Bora lá? Carol, primeira pergunta. Quem é Carol Pfeiffer? Nossa, complexa logo assim de cara. É a Carol Pfeiffer Shark Tank, investidora. Quem é a Carol? Bom, acho que primeiro de tudo, uma pessoa feliz, apaixonada pela vida e que gosta de falar sobre vida, né? As pessoas falam assim, putz, você fala muito sobre dinheiro e tal. Não, eu falo sobre vida. Você ganha dinheiro pra você viver melhor, pra você ter mais tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. E no meio do caminho eu conheci o mercado financeiro. Então, há 18 anos, apaixonada pelo mercado financeiro, porque é o único mercado que eu conheço que é meritocrático de verdade, hein, Gabriel? Meritocrático? De verdade, porque não importa quem você é, de onde você veio, se você veio de uma família rica ou pobre, se seu sobrenome é bonito ou feio, se você fala bem ou não, você vai ganhar dinheiro dependendo da sua dedicação. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar. Então, isso me aproximou muito desse mercado. E daí eu fui entendendo que compartilhar esse conhecimento era importante. Então, de lá para cá, como eu falei, são 18 anos que eu me tornei uma investidora profissional e uma comunicadora sobre mercado, sobre dinheiro, sobre investimento, sobre a importância disso. E agora, mais recente, mas não tão recente assim, 4 temporadas, sou Shark no Shark Tank Brasil. Aí tenho também o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que eu sou sócia fundadora, um Instituto de Educação Financeira, porque eu acredito bastante nisso. E recente não estava fazendo nada da meia-noite às 6, virei... Dorme? Presidente do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Além de apaixonada por esporte, como falei, por família, vinhos, bons amigos, que é assim que a gente se conheceu. É isso aí, seja bem-vindo, obrigado. Viu? Essa é a Carol. E a primeira pergunta para você, você investe em startups, mas você tem uma pegada também de PYMEs. Qual a diferença de startup e PYMEs? Bom, vamos lá, né? Eu comecei investindo em startups porque a minha empresa é de educação, então ela tem 2 braços, né? Ela tem um braço educacional e ela tem uma mesa de traders. Eu queria, na verdade, contratar pessoas para operar o nosso dinheiro. Uma tesouraria é como se fosse de um banco, só que sem dinheiro de cliente, só o nosso dinheiro. Só que eu não achava essas pessoas, então eu tive que montar um braço educacional. Quando eu montei esse braço educacional, eu fiz 2 movimentos. Primeiro, eu me inscrevi no mestrado de Educação e Tecnologia, para aprender como as pessoas aprendem, porque educação é um assunto muito sério. E segundo, eu comecei a investir em startups de Educação e Tecnologia, para entender o que elas estavam fazendo, quais são as plataformas, qual o movimento que está acontecendo no mundo da educação. E startup, ela tem uma característica de que ela tem tecnologia envolvida, né? Em geral, ela tem que ser escalável, né? Então, uma startup, ela tem que crescer. Como regra, ela não vai distribuir dividendos, então ela tem algumas características e ela é focada em outras rodadas. No Shark, as pessoas confundem muito e acham que tem... Rodadas é captura de dinheiro, né? Exato, Investimento. isso. Até é legal a gente deixar isso muito claro, né? Então, eu fui lá, consegui o Gabriel na minha primeira rodada, ele vai ser o meu investidor. Tá, mas ela vai fazer outras, né? Então, ela quer fazer outras rodadas. Em geral, a startup já tem essa característica de crescer captando dinheiro também e muitas vezes até queimando caixa até ela conseguir performar ou ter lucro. A PME, que são as pequenas e médias empresas, é mais a característica, por exemplo, no Shark. No Shark tem muito mais PMEs do que tem startups. É bem curioso, né? Porque as pessoas acham que tudo é startup. Tudo é startup. E por que é isso? Primeiro, a PME, quando ela busca um investidor, ela está buscando o famoso smart money. Ela não está buscando só várias rodadas. Não que startup não esteja buscando um investidor que conecte, mas ela já está buscando vários investidores que conectem. No Shark, o Shark ele quer participar do negócio, ele não quer só colocar o dinheiro lá e rezar. Sócio, né? Exato. Ele não vira torcedor, ele quer participar, ele quer agregar contatos, know-how, passar as experiências que ele teve, boas ou ruins, para que essa empresa ela possa performar. Então lá é essa característica. E daí quem é? É o cara da loja que teve uma ideia genial e que o atendimento dele ou o produto dele é diferenciado e vale a pena ser escalável, então ele pode montar um modelo de franquia ou de representação. Então ele pode ter outras formas de crescer o negócio dele. É a tecnologia que pode ser colocada dentro de outras empresas ou fazer conexão com outras empresas. Então são empreendedores que muitas vezes não tiveram uma formação para serem empreendedores, né? Então, se você vê até os termos técnicos, quem é do mundo das startups sabe todos. Sabe tudo. Quem É é o de glossário das startups. Nossa, até eu fico confusa.
E daí, agora, PME não, é aquela pessoa raiz mesmo, que começou a empreender e começou a se virar e viu que tinha na mão um negócio que era lucrativo e que poderia crescer ainda mais. Então, essa é a característica do programa, essa é a principal diferença entre os dois. Eu gosto mais de PME, tá? Eu vou ser sincera Por quê? Primeiro, porque assim, esses Você valuations não busca de... unicórnio? Não usa unicórnio? que eu prefiro ter 10 empresas que faturem e que, sei lá, tem um valor de 100 milhões do que uma de 1 bilhão. Por quê? Porque, olha só, eu posso estar ajudando 10 empreendedores a realizar o sonho deles. E eles estão gerando um monte de emprego. Muitas vezes você foca numa empresa bilionária que ela também tá tão com tecnologia, tá tanta tecnologia na empresa dela que ela quase não contrata ninguém. Ela pode resolver e pode dar muito dinheiro. Mas ela não tem um impacto. Eu gosto muito de empresas que têm impacto na sociedade, que empregam pessoas, que fazem as pessoas ganharem mais dinheiro, que tem um conceito de meritocracia dentro da empresa, stock option, etc. Então, por isso eu acabo gostando, me identificando mais. Porque, vamos ser sinceros, Gabriel, se for só pra ganhar dinheiro, eu faço isso na bolsa, eu não preciso falar com É isso que eu ia te falar. ninguém. Você faz trade, né? Tem que ter um estômago aí. Não, peraí, eu faço trade, mas eu também tenho investimento de longo prazo, não tenho só investimento. É que a galera acha que só eu faço trade, em né? curto prazo. Não, gente, eu tenho, inclusive a minha própria empresa, é capital aberto, então, ou seja, já é um investimento de longo prazo. Então, assim, se for só pela questão financeira, você entra no fundo de investimento, você entra ali na bolsa, compra as ações, etc. E você literalmente fica acompanhando a empresa, você não participa do dia a dia da empresa. Agora, se for para eu participar, aí eu gosto muito mais, por isso que eu gosto desse perfil de empreendedor que vai no Shark. Que eu vou lá e eu vejo quanto que eles estão evoluindo e como eles estão impactando, às vezes, a cidade deles naquele momento e depois outras pessoas montando, por exemplo, franquia ou ajudando e tudo mais. Então, eu acabo me identificando mais com esse perfil. E fora que é a última linha, né? Em geral, as BMS estão mais preocupadas com lucro, porque o cara vive disso, do que as startups. Rodada. Exato. Eu gosto muito mais do lucro do que das rodadas. Entendi. Então, por isso eu acabo me identificando muito mais. Mas eu tenho dos dois. Hoje em startups eu tenho EduTech, Esportes e Saúde e fundei um grupo um pool que chama Ladies. Então, esse pool Ladies, ele tem como foco, os homens também podem investir, tá? Então, vocês não fiquem chateados. Mas o comitê são só mulheres. Porque eu percebia que só tinha eu nos comitês de mulher. Mas nesse pool de ladies, você investe em empresas que são fundadoras? Tem Isso. CEOs? Ou é o comitê que é formado por mulheres para poder fazer investimento e empresas que podem ser lideradas por homem? As duas coisas. Tem no comitê, né, que a gente decide se vai investir ou não, o comitê são só mulheres. Só Então, mulheres. os homens podem investir, mas as mulheres que tomam a decisão. É igual em casa. Não é? Adorei. É uma grande verdade, ainda bem que foi você que disse. Mas, Eu não acho isso, não. eu acho que todo mundo sabe disso. E quando vocês aceitam, fica mais fácil. Entendeu? Fica mais fácil. Agora, as empresas, elas têm que ter ou fundadoras mulheres ou ter a maior parte mulheres dentro do quadro da empresa, tá? Então, não são empresas, não, só tem que ter mulher dentro da empresa. Eu também não acredito muito nisso, tá? Eu acho que a gente tem que cada vez A liderança. ter fundado ou ter uma participação relevante e principalmente também negócios que tenham a ver com o universo feminino. Tá bom. Que daí é quase 100%, mas que tenham de alguma forma. Até o carro que vocês compram, vocês sabem que a gente que acaba decidindo, mas tudo isso a gente já sabe, né? Eu fui levar minha esposa pra gente ver um carro, tive que levar ela e meus filhos, no final, até a vendedora, quem que vai ver? Não, ela que vai ver. Ela que tá vendo o carro, ela que vai escolher. Você falou um negócio interessante, Carol, a questão das PMEs, né? A gente está muito próximo das PMEs, a gente tem solução para esse business, por quê? 99% das empresas no Brasil são PIMs. É isso aí. 60% dos empregos gerados no Brasil vem de PIMs. Uhum. Então, é um motor de crescimento do Brasil. E 30% do PIB também vem do PIM, dos PIMs, vem das PMEs. Então, é um mercado que a gente precisa incentivar. Exato. Precisa apoiar. Qual que é o primeiro passo? Quais são os passos que você daria como dica para quem está querendo empreender? Uhum. E eu acho que o empreender não precisa sair da faculdade, querer empreender. Você pode estar no mercado executivo e falar, quero empreender, mas tem que tomar um cuidado também, né? Porque o empreender também corre risco. Então, que dica que você dá como investidora, como empreendedora, para quem está começando? Bom, você colocou um ponto essencial aqui da conversa, que é deixar muito claro que o intraempreendedorismo, ele é importantíssimo e ele precisa ser enaltecido.
né? Um exemplo claro, você é um baita de um empreendedor, você está intraempreendendo Sim. e isso faz com que a Vivo possa crescer cada vez mais. Então, a gente precisa entender que empreender não é sair montando CNPJ. Então, empreender é você ter uma atitude empreendedora. E o que é uma atitude empreendedora? O que é um empreendedor? É o tipo de pessoa que olha para corte de custo, para melhora de processos, para aumentar faturamento. Então, se eu estou dentro de uma empresa e eu me preocupo em melhorar o processo dela, ela economizar energia e dinheiro, não só. Quando a gente fala de energia, é gasto de pessoas trabalhando. As pessoas acham que tem que trabalhar até tarde, todos os Ser dias. produtivo, na verdade, né? Exato. A produtividade ela é essencial para Sim. qualquer negócio. E para que ele possa ser escalável, ele precisa ser produtivo. E as pessoas precisam poder fazer isso de uma forma mais inteligente, né? Então, quando uma pessoa tem esse olhar, ela já é um empreendedor. E o empreendedorismo está no social, o empreendedorismo está no intraempreendedorismo e o empreendedorismo está você montando daí a sua empresa. É muito importante que você respeite essas fases. Então, um primeiro conselho é comece empreendendo onde você está. Se você está numa empresa hoje, você tem um trabalho, comece trazendo ideias, trazendo soluções, tentando entender o Atitude macro. empreendedora, né? Exatamente, tentando entender o macro. Inclusive, a gente fez um trabalho agora de licenciar a marca Shark School, né? Então, depois que eu entrei no Shark, todo mundo me pede para falar sobre empreendedorismo, e daí eu não tinha esse treinamento dentro da Atom, né? Então, a Atom é educacional, a gente fez uma parceria junto com a Sony para a gente licenciar a marca e criar o Shark School. E o que as pessoas aprendem no Shark School? A se tornarem um business leader, um líder de negócios. Por quê? Porque eu cansei de escutar as pessoas falando assim, eu sou do marketing. Não, você está no marketing, né? Você é da empresa. Você, como marketing, tem que entender como que finanças funciona, como que gestão de pessoas, qual é o objetivo da empresa, a empresa está indo para que lado, ela está indo bem, não está indo bem. Então, ou seja, todas as áreas da empresa, elas se complementam. Então, se você quer ser um empreendedor, comece entendendo quais são as áreas de um negócio. Quando a pessoa vai fazer um pitch para mim, Gabriel, ela fala assim, não, mas é que eu não sou do financeiro, é por isso que eu errei aqui os números. Desculpa, mas contra números, não argumentos. Se você não sabe seus números, você não conhece sua empresa. Se você não conhece sua empresa, como que eu vou investir? Você ser expert no assunto, mas você precisa pelo menos conhecer e ter alguém que te apoie nesse tema, né? Como que você vai tomar uma decisão se Sim, esse produto ou aquele, se você não sabe qual dá mais margem e qual que tem mais aceitação? Então, beleza, qual que é o melhor produto, por exemplo, para a PME da Vivo? Sim. Então, o que ela pode oferecer? Esse daqui tem mais aceitação, esse daqui tem melhor margem. São tomadas de decisão que elas estão baseadas em números. Sim. Então, não dá pra você falar assim, não, mas é que eu gosto mais desse, eu gosto mais dessa caneca, eu vou dar foco nela. Você vai quebrar a empresa. Então, o primeiro passo é a pessoa começar empreendendo onde ela está e segundo passo, e mais essencial ainda, é conhecimento. E olha, você nunca vai parar de estudar. Então, essa também é uma ilusão, galera. Você vai começar a estudar e, eu vou me formar e nunca mais vou estudar. Não. Então, você vai continuar estudando, entendendo e arrumando cada uma das caixinhas. Sempre dá pra aprender. Eu brincava, né, que eu era uma topeira digital, né? Que, eu não entendia quase nada de tecnologia, fui aprendendo um pouco mais, continuo não entendendo tanto. Mas eu sempre quero ouvir, né? Eu acho sensacional, inclusive, o trabalho que vocês fazem, que vocês vão traduzindo, né? Porque tem muita coisa na tecnologia, né? Tem muita coisa que você poderia estar usando e você nem sabe, que você poderia estar reduzindo o custo do teu negócio. Para nós aqui é um mercado bem complexo, né? Porque quando a gente discute tecnologia, estou discutindo tecnologia para várias empresas de diferentes tamanhos e diferentes setores. Então, a tecnologia que serve para uma grande empresa talvez não é a mesma tecnologia que eu vou aplicar num PIMES. É isso Então, aí. eu tenho que ter esse portfólio do PIMES, tem que ter o portfólio das grandes empresas, um portfólio para a saúde, um portfólio para a educação. É complexo, mas a gente tem esse cuidado de acertar no portfólio e na proposta, porque são empresas diferentes. Sim. E aí você falou de conhecimento. Quando você faz uma startup, você faz a captação de dinheiro, mas um PME pode também precisar de recursos para começar a sua empresa. Sim. Empreender é onde você está, legal, mas agora eu quero montar um negócio. Tive uma Perfeito. ideia maravilhosa, estava num resort, tive uma sacada, um insight, quero começar. Tem que começar por um plano de negócio, talvez vai faltar recurso. Eu uso recurso próprio, vou buscar dinheiro no mercado, que dinheiro que eu busco no mercado, que tipo de financiamento. Bom, quando você está começando, buscar dinheiro no mercado vai te custar caro. Tá. Por quê? Primeiro que você ainda não tem um histórico. É igual você pedir um empréstimo e você ainda não tem um histórico. Ou você não tem ali como pagar esse empréstimo. Obviamente, a taxa para você é maior. Vamos lembrar aqui que as taxas elas são baseadas com o risco, né? Quanto maior o risco, maior vai ser a taxa que vão querer te cobrar. Então, o dinheiro vai ficando mais caro.
Quando você está no campo da ideia, a pessoa comprar a tua ideia, você vai ter que ceder muito percentual por aquela ideia. Então, o dinheiro... Sim, muito. Pode ser que ela queira mais do que 50% até do negócio, porque você só teve a ideia. Então, A ideia, pessoal, não é que ela não tem valor. É que é uma ideia que não é colocada em prática, não teve nenhum valor. Quantas ideias você já teve na vida? Né? Quantas ideias você já teve na vida, Gabriel? Várias. Então, Não, o pior é aquela ideia que você tem, você não executa, alguém executa e fala, ai, se eu tivesse feito. Essa é diferente de quem exatamente. teve a ideia e também quem executou, né? Correu o risco. Você sabe que uma das coisas que eu tô mais animada no Shark School é que eu tô formando business leaders e daí eu quero, pra quê? Até pra eles executarem as ideias que eu tenho. A gente vai criar um campo ali de colocar essas ideias e falar, cara, ao invés de você pegar e ter, ou ficar testando, ó, tem tudo isso daqui que eu já precisaria, por exemplo, pro meu negócio, pra minha empresa, ou Sim. já vi potencial no mercado, já fiz esse estudo. Pega uma dessas daqui e executa. Então, muitas vezes eu brinquei que, assim, tem que ter até o Shark reverso, né? A gente conta os problemas que as empresas têm ou as Sim. coisas que a gente gostaria que existisse e as pessoas criam essas coisas. Isso é genial, né? Então, assim, tinha esses desafios exatamente, na faculdade, o hackathon, etc. Eu acho isso muito legal. Então, o primeiro passo é você pegar a tua ideia e você executar. Daí você fala, mas eu não tenho dinheiro. Desculpa, mas a gente sempre arranja jeito de fazer dinheiro. Eu lembro na faculdade que tinha um dos alunos, ele viu que a mãe dele fazia uma trufa boa, cara, ele vendia trufa. E daí ele pegou e colocou várias pessoas, como ele não dava conta de passar em todas as salas, ele pegou, porque o diferencial dele era esse, você não ia até ele. Ele ia até você, dentro das salas, naquele horário do intervalo que tá todo mundo propenso a comprar, e daí ele vendia, todo mundo gostava, e ele colocou várias pessoas. Ele pagou a faculdade assim. Então, ou seja, você acha formas de ganhar dinheiro. E as pessoas acham que precisa muito dinheiro para montar um negócio. Pô, quando eu comecei no mercado financeiro, não tinha R$1. Eu e meu irmão. E daí a gente ganhou um carro do meu pai, né? Na época a gente morava, eu, meu irmão e minha irmã juntos, a gente refinanciou um Celta pra gente ter uma grana pra gente poder montar. E a gente foi pra Sorocaba, compramos móveis que não eram de boa qualidade, mas era tudo bonitinho. Era um escritório apresentável. Comecei a dar palestra. Pô, eu não tinha dinheiro pra marketing. Então, o que eu fazia? Eu pegava e dava palestra gratuita em cafés, para as pessoas conhecerem e saberem que a gente existia. Eu comecei imprimindo panfleto, então todo o dinheiro que a gente conseguia levantar nos cursos, comecei dando curso no final de semana, e o dinheiro que eu ganhava no curso era para o marketing. E daí eu pegava o dinheiro do... Sim, reinvestia, né? Reinvestia no negócio. Imprimia panfleto, entregava na porta de universidade. Então, ou seja, você dá um jeito, você corre atrás. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, que as pessoas estão ficando até, entre aspas, acomodadas com esse movimento de rodada, de valuation na lua, não sei o quê. O cara faz uma apresentação e já acha que a empresa dele vale ouro e que ele vai conseguir fazer uma baita de uma captação. E pode até acontecer, porque tem investidores bem agressivos, tem muita gente que gosta do risco. Sim. Só que o risco de você fazer isso é de você não conseguir entregar depois. E eu acho que a pior frustração que pode ter na vida é você não conseguir entregar o que você prometeu. Então, independente, não, mas tudo bem, todo mundo sabe que o negócio pode ir bem ou não, mas você vai se sentir bem se você pegar o dinheiro de uma pessoa. Eu peguei aqui 10 milhões do Gabriel e falei assim, não consegui entregar, fechei o meu negócio, quebrei. Você vai se sentir bem com isso? Você vai conseguir superar isso depois? Então, tenha paciência, passo de cada vez, faça uma forma de você levantar uma graninha ali, começar a testar, faz um MVP famoso, teste, né, de entender o teu mercado. E, gente, o teste não é com a sua família, tá? Você não testa o produto perguntando pra tua mãe, pro teu pai. Ela vai cobrar, né? É tudo lindo. Eu perguntar pra minha mãe, ela vai sempre falar que eu sou uma princesa, que eu sou linda, que tudo que eu faço é perfeito. Ela não vai falar o contrário disso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre recomendo que você vá testando e comece pequeno, com pouco dinheiro, para que você não consiga. Exatamente. Aí, beleza, testei, o produto tá validado, aí sim você pode buscar um investidor, porque aí ele entendeu que você também tomou risco. É o que eu falo até para os meus alunos, Gabriel. Eu recebo muita mensagem do tipo, Carol, investe em mim. E não sei o que, você deveria me dar um curso, não sei o que. Falei, cara, se você não tá disposto a investir em você... Quem sou eu? Eu vou investir em você. O primeiro risco quem tem que tomar é você. Depois eu posso tomar risco junto com você. Agora, se você não tá disposto a investir em você mesmo, putz, eu... Skin the game, né? Exatamente. E como é que eu chego a partir dessa fase do MVP, eu preciso buscar investidores. Como é que a galera chega nos investidores? Tem vários caminhos. Hoje você tem até iniciativas, por exemplo, de bancos que criaram linhas de crédito para empreendedores. Você tem os pools, como eu falei, que daí é mais focado em startups, tem que ver qual tipo de tese, etc. Ou você pode se inscrever no Shark Tank Brasil.
A gente já gravou aqui a 8ª temporada, mas todo ano tem. Então, ó, vocês Eu têm... não vou fazer a pergunta de quantas que você... Mas eu tô segurando, mas eu não vou fazer a pergunta. Olha, foi bastante, hein? Eu bati meu recorde. Fica a dica, ó. Quem Bateu o recorde. assistiu as últimas temporadas, sabe? Sabe por quê? E até é curioso, assim, a gente tem 3 novidades no Shark, né? Que são 3 novos Sharks. Então a gente teve o Sérgio da Pets, que, putz, cara sensacional. O Joel J e a Monique. E então, ou seja, você traz sangue novo pro tanque, né? Sim. E tal, e daí conexões novas. Então, ou seja, possibilidades de novos sócios. Não só de eu investir diretamente naquele empreendedor, mas às vezes, eu não estava pensando em tal produto. Putz, mas o Sérgio tem um know-how que combina com isso e eu gostei do empreendedor. Pô, eu posso ser sócio do Sérgio, eu posso ser sócio do João, eu posso ser sócio do Semenzato. Então, assim, quanto mais Sharks ali tem de rotatividade, né, muda os Sharks, fica até mais fácil para os próprios Sharks, porque a gente consegue enxergar outras possibilidades. Eu, putz, eu sou muito boa nisso, mas eu não sou tão boa, por exemplo, em tecnologia. O Gabriel tá aqui do meu lado, ele manja pra caramba, então vamos fazer uma parceria aqui? Gabriel, você gostou da tese? Sim. Então fica até mais fácil de você aumentar o número de investidas. E também é legal que, assim, além de ir pegando gosto, eu montei toda uma estrutura para isso, né? Então eu tenho hoje uma aceleradora e tenho um CSC, né? Um Centro de Serviço Compartilhado. Até estava te contando aqui nos bastidores que eu reuni todos eles em Sorocaba para 2 dias de treinamento. Eu faço isso todo ano. Agora a gente vai começar a fazer 2 vezes por ano. E eles se conectam muito. Então eles se ajudam muito. Então facilitou também a minha vida, porque às vezes eu olho um negócio agora no Shark e eu falo, putz, aquela outra empresa que eu investi já conecta com essa daqui. Teve nessa temporada, que eu não vou dar spoilers aqui, eu comprei 3, eu comprei, ó, vou dar um pequeno spoiler. Setor, vai. Eu comprei 3 empresas que conectam com uma que eu já comprei na temporada anterior. Então, ou seja, olhando aquelas 3 empresas, eu falo assim, meu Deus, se eu conectar os dois, daqui vira um avião rapidinho, porque um já tem um mailing, já tem um acesso e o cara me trouxe o produto, pronto. Então, você já deu conexão. Então, você já começa a olhar não só pela ótica Carol investindo com o know-how dela, mas O os seu meus portfólio. investidos. Exatamente. E daí vai ficando mais fácil, né? Você falou de... Quando você vai fazer o investimento, né? Você vê também se o empreendedor ou o founder tem o skin the game, né? Acho que é o ponto. E você já está testado. Estão testados, skin the game. Tem algum outro requisito que você olha... Você também comentou a diferença da startup versus PIMS, que dá lucro ou não dá lucro. Então é skin the game, lucro e se foi validado. Tem algum outro requisito que você avalia na hora de... Tem mais 2 que eu acho essenciais. O primeiro deles é se o know-how do empreendedor, ou seja, o conhecimento daquele empreendedor é do core business da empresa. Ou seja, se é uma empresa de tecnologia que não tem nenhum fundador, nenhum founder ali, nenhum sócio que é de tecnologia, isso já me deixa para trás, assim. Por quê? Ele vai ser refém. Por mais que ele fale assim, mas eu contratei uma software house, contratei um programador muito bom e etc. Mas se você não entende, você não tem... Exato. Aí fica muito difícil. Então, eu sempre olho se os sócios têm conhecimento sobre o que eles estão desenvolvendo. Não é só o dono da ideia. Ele também tem propriedade no assunto. E se ele tem vontade de aprender mais. Pode ser que ele tenha um conhecimento raso sobre aquilo, mas ele está evoluindo, está aprendendo, etc. Ele é um programador, mas ele está trazendo mais pessoas com know-how que ele não tem ainda. Isso é uma coisa que me chama bastante atenção. E o mais importante, Gabriel, para ser sincera, é a humildade. Porque como que você vai ser sócio de uma pessoa que não é humilde? Não tem como. Não tem como, porque a gente vai começar a falar e a gente vai discutir. E a gente vai começar a ver, você vai ter um ponto de vista, eu vou ter outro ponto de vista, e é importante que a gente consiga enxergar isso de uma forma profissional, né? Então, quando você não tem a humildade, aí fica difícil de fazer qualquer negócio. E ali nas perguntas do Shark, vocês devem reparar que às vezes a gente faz umas perguntas meio provocando, mas a gente não está provocando a resposta, a gente está provocando o empreendedor para saber como ele lida com aquela situação. Então, e tem uma linha tênue entre você saber e você ser arrogante. E você responder com arrogância. A forma, né? Exatamente. Então, muitas vezes eu já vi empreendedor ali dando patada em Shark. Eu falei, gente, mas peraí, a gente só tá fazendo a pergunta aqui, não precisa dar patada. Você não pode ser questionado? Não, você pode, todo mundo, tipo, né? Então todo mundo pode, o Shark pode ser questionado também, mas você tem que... Mas peraí, você tá querendo meu dinheiro, meu tempo, e você vai ficar me dando patada? Desculpa, mas eu não gosto de apanhar, não. Mas você falou um negócio que não é só o dinheiro, né? Se o empreendedor não tá disposto a ouvir, não é um investidor anjo ou um Shark Tank que tem que buscar. Você não continua aprendendo, Gabriel?
Mas Então, disposto a aprender. Né? Exato, isso que eu tô falando, você não continua aprendendo. Todo mundo, o Shark continua aprendendo. Eu aprendi pra caramba, desde que eu entrei no Shark, eu aprendo muito. E tem muitas investidas minhas que têm um know-how, assim, de coisas que eu não tenho. Então, ou seja, se você não tá disposto, se você vai pro programa com essa cabeça, putz, esquece. Tá no programa errado e tá procurando um investimento errado, né? Recurso Exatamente. errado. Exatamente. Pegar a ideia do programa que pode servir também pra gente aqui no mundo executivo, né? Como preparar um bom pitch? O que você avalia? O que é um bom pitch para você? Eu falo isso porque o pitch pode ser para vender a sua startup, Sim, para vender a sua empresa, para vender a sua ideia dentro da empresa para o seu chefe, sim. para tentar trazer mais influenciadores para que a sua ideia saia do papel e seja executada. Qual é um flow legal de pitch que você olha? Bom, acho que o ponto-chave é o pós-pitch também, né? Porque daí vão começar as perguntas e se você não estiver preparado para as perguntas, não adiantou nada. Então tem muita gente que se prepara para o pitch, decora, vira um teatro, né? O cara faz uma performance. E depois, na hora que você começa a ir a fundo, não consegue evoluir. Eu vou dar um exemplo. Pode cortar nisso aqui? Claro. Fazer uma pergunta. No pitch, você falou agora que a pessoa se prepara. Aqui é a primeira provocação. Será que nem sempre é o CEO que tem que fazer o pitch? Fala assim, cara... Eu não sou bom. Eu não sou bom, mas você é muito bom na comunicação. Você apresenta. Sim. Mas as respostas eu vou dar, porque talvez eu tenha mais profundidade que você. Já começa ali um trabalho de time? Com certeza, você matou a charada, porque quando você pega e você, primeiro, respeita as suas habilidades, isso já é um grande diferencial. Vale lembrar, pessoal, que o empreendedor ele não tem que fazer tudo, tá? Eu sei que no começo a gente faz, mas a gente precisa saber o que a gente faz bem feito e o que a gente não faz. Então, o primeiro ponto, a pessoa tá nervosa, etc, isso conta? Não, conta, claro. Por quê? O nervosismo pode ser duas coisas, ou pode ser que ela não tem conhecimento, ou simplesmente ela tá nervosa porque ela não tem essa habilidade de ser uma comunicadora. Mas lembrando, o que é o pitch? O pitch nada mais é do que um chaveco. Você está chamando a atenção. Quando você fala com investidores, você tem que chamar a atenção dele para algumas coisas importantes. Por exemplo, todo investidor quer ganhar dinheiro, né? Então, assim, a não ser que seja um projeto social, você vai ter que mostrar qual é o impacto social. Eu estou transformando a vida das pessoas, sei lá, 10 milhões de pessoas no Brasil têm esse problema e eu faço esse movimento e preciso de uma doação. Beleza, é também um pitch. Agora, estou fazendo para um negócio, quero dar lucro. Olha, eu tenho esse produto tem uma margem de tanto, o tamanho do mercado é esse, isso daqui é um oceano azul ou é um oceano vermelho, a gente vai querer enxergar tudo isso. Você já prende atenção desde o início. Exatamente. Então você tem que deixar muito claro qual é o problema e qual é a solução que você está trazendo. Sim. Esse é um ponto-chave. E, óbvio, você já tem que trazer clarezas de números que você tem. Quanto mais você mostra que você tem conhecimento no mercado, a gente tá fazendo um movimento mesmo dentro da Atom, que eu tava fazendo uma reunião com o meu irmão, ele já trouxe, olha, o tamanho das pessoas no mercado é esse daqui, ó, 80 milhões de pessoas, não sei o que, papapá, fazem isso. Pô, você já ancorou a sua ideia, o seu estudo, em dados, né? Então, quanto mais dados, quanto mais informações você traz, mais interessante fica. Mas lembrando, de novo, é um chaveco. Então, depois que você chavecou, você tem que entregar. Igual quando você foi sair com a sua esposa pela primeira vez, você provavelmente chavecou ela, foi jantar, se você não entregasse valor no jantar, né? Ou seja, não fosse uma pessoa interessante, provavelmente você não estaria casado. Então, é isso que vai acontecer, é a mesma lógica. Conteúdo, né? Então, a pessoa tem que se preparar para o pitch, mas ela tem que conseguir entregar o pós. Porque depois do pitch a gente vai começar fazendo pergunta. Isso já aconteceu algumas vezes. Da pessoa fazer uma baita de uma performance, você fala assim, aí tá um negócio bom, vamos lá. E daí você começa a perguntar. Pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta... Pronto, a pessoa se embananou inteira, ela não sabe nem o número da empresa dela, ela não sabe nem o que ela tá fazendo direito ali, ela só decorou. Pronto, acabou. Você não segurou. E a mesma coisa ao contrário, né? Então, ou seja, às vezes acontece, o pitch é muito ruim, a pessoa tá toda... Mas daí a gente começa a perguntar... Tem valor ali, né? E eu brinco que às vezes a gente salva umas pessoas ali, porque a gente começa a fazer umas perguntas... E a gente entende que o negócio é muito bom, mas a pessoa se perdeu no pitch, ela não soube fazer o chaveco e chamar atenção. Quando você falou atenção, eu vou ver um pitch, eu vejo. Como é que ele me fisga, no bom sentido. Fala, agora eu quero saber como é que ele vai entregar isso. Já pegou minha atenção. Se deixar o catch pro final, talvez você perde a audiência, né? Com certeza. Fica aquela apresentação Por isso chata. que o pitch é curto, tá? Por isso que os pitches são curtos, não é só pra respeitar o tempo do investidor. Mas o pitch é curto, inclusive, porque... ele tem que abrir depois para perguntas, etc., se houver o interesse, né? Porque você já deve ter assistido alguns, que o pitch é muito rápido. A pessoa falou, putz, ninguém se interessou, você fez meia dúzia de perguntas ali
não vingou, acaba rápido. Agora, quando o negócio é interessante, todo mundo quer metralhar de pergunta ali, significa que ele conseguiu entregar valor. E em 5 minutos você não precisa fazer narração de futebol, né? De rádio, né? Não, sério. Se verdade. você tem um conteúdo e se preparou bem, os 5 minutos é o suficiente. Sim. Aí depois você deixa para perguntas. Pessoal, e treine isso. Ser objetivo, ser prático. Como eu sempre trabalhei no mercado financeiro, né? E ele é muito mais masculino do que feminino, os homens são muito mais práticos do que as mulheres. Então, isso é um bom exercício. Tanto que mensagem dos homens geralmente é uma frase, né? É uma palavra, né? É figura. Já resume tudo. Mas isso é importante, você treinar a praticidade das coisas, porque afinal todo mundo tem um tempo. Todo mundo tem 24 horas. Então, ou seja, como você está aproveitando as 24 horas? Ser mais produtivo. Exato. Você falou da questão do tempo, né? No meu time, a gente faz apresentação de projetos, né? A cada 3 meses a gente reúne todo mundo, é o All Hands, a galera apresenta. E aí a gente coloca não os líderes, mas as pessoas responsáveis pelo projeto. E eu adotei a metodologia dos 5 minutos, pitch de startup. Cara, a primeira vez, o 5 virou 10. Sem ninguém conseguia cumprir. Aí depois da segunda vez a galera já fazia a narração de futebol. Mas já no terceiro encontro, super bem produzido. Sabe, a pessoa se prepara o pitch. Lógico, depois vem as perguntas. Mas como vender a sua ideia, como você segurar a atenção. Porque eu estou dizendo isso porque vale não só para o mundo das startups, sim, mas para o mundo executivo. É o pitch do elevador também, né? O famoso pitch do elevador. E assim, vamos lá, é igual um anúncio, né? Um anúncio na TV custa muito dinheiro. É isso aí. Então, por que o anúncio é tão rápido? Porque custa muito dinheiro. E porque ele está falando de tempo. Então, ou seja, se você começar a levar essa ótica, você sempre vai ser mais prático, mais objetivo. Se preparar para as reuniões, né, Gabriel? As pessoas marcam reunião. Putz, eu fico pé da vida quando a pessoa... Não, exatamente. Mas quando marca uma reunião comigo e a pessoa quer saber a minha história, eu falei, desculpa, mas vê o podcast que eu gravei aqui com o Gabriel da Vivo, meu, e você vem um pouco sobre a minha vida. Não é possível que você vai por uma reunião para me perguntar coisas que tem... Né? Não, e assim, que tem hoje disponível na internet. Mesma coisa, a pessoa vai para um processo seletivo, para uma entrevista, e ela não estudou tudo sobre a empresa. Hoje não tem nem desculpa. Com a internet, você consegue achar tudo. Se prepare. Você consegue ver tudo sobre a empresa, você consegue ser um cliente oculto, de repente, ver o fluxo, entender, putz, eu comprei aqui, entrei no site, como que foi a experiência, para você se preparar mais para o que você vai ver ali, né? E nessa última temporada, ó, tô dando muito spoiler para vocês hoje, mas foi o pitch mais rápido, teve um pitch de 40 segundos. 40 segundos. E esse cara saiu com um investidor. Não vou contar quem, mas saiu. Que não é você. Não sei. Você ficou feliz nos 40 segundos, foi você. Não sei. Eu só falei que foram 40 segundos. E você fala, poxa, peraí. Esse foi bem treinado. Não, é suficiente, foi bem treinado. Conseguiu passar a mensagem. E falando de captação de recursos, de grana, tem o momento certo? Tem. Eu acho que assim, quanto mais preparado tiver, quanto mais redondinha tiver a tua empresa, mais interessante ela vai ficar. Então, e ponto importante, nem só quando você tá, por exemplo, minha empresa, eu tô precisando de dinheiro para ontem. Você precisar de dinheiro para ontem é o pior momento que você poderia fazer uma captação. Primeiro que esse desespero nenhum investidor gosta, né? E segundo que a sua negociação, ela tende a não ser favorável pro teu lado, porque ele fala assim, se eu esperar mais 30 dias, o cara tá enforcado, ele vai pedir muito mais. Vai ceder muito mais no negócio. Então, você tem que lembrar disso, né? Então, que deixar as coisas para a última hora, assim, só quando eu precisar, não. Então, quando você já está bem financeiramente, ou você já fez um pé de meia, putz, mas a minha empresa já está redondinha agora tá na hora de eu buscar um investidor. E de preferência, pessoal, tem, assim, hoje, né, graças a, eu acho que o educacional, a gente aumentou muito o número de investidores que querem tomar risco. Antes você pegava grandes bilionários, por exemplo, só em renda fixa, né? Mesmo porque o Brasil é o país dos juros, né? Então, ou seja, renda fixa paga muito bem, obrigado, por que o cara vai tomar risco? Sim. Mas eles estão muito mais abertos a tomar risco, até pelo desafio de participar de outros negócios, de passar o conhecimento deles para aquele empreendedor que está começando. Então, isso aumentou muito o número de investidores que estão dispostos ao risco. Isso significa dizer que você não precisa de qualquer investidor, você pode escolher o investidor. Então, até o jogo mudou. A primeira dica, né? Escolha qual investidor que você quer. O jogo mudou. Antigamente, era no investidor,
A gente que escolhia o empreendedor, agora é eles que escolhem a gente. Você está sendo entrevistado. Não, ali no Shark, eu percebo isso nitidamente. As pessoas vão já preparadas para quem elas querem. Isso faz uma grande diferença. Porque quando você fala assim, eu quero o Gabriel por isso, isso e aquilo, eu já sei o que eu espero de você, eu entendo que esse empreendedor veio preparado. Óbvio, às vezes eu fico chateado quando não sou a escolhida, né? Mas Você pode se associar. Eu fiz isso algumas vezes. Falou, esse cara gostou de tal, eu vou fazer uma Posso proposta. entrar junto aí? Eu vou fazer uma proposta para aquele Shark primeiro, para ele entrar junto comigo. E daí... Tem esse tempo? Dá esse tempo? Dá, né? Tipo... Ou vocês fazem que nem de truco? Nossa, é muito rápido. É muito rápido. Assim, é olhar Você pro dá o lado. sinal? Não, olhar pro lado. E quando, assim, a gente tá agora, graças a Deus, a Já gente conta acabou. os bastidores da... Não, graças a Deus acabou a pandemia, porque antes a gente sentava mais longe, né? Então a gente tava gravando, tava em pandemia. A Sônia é bem rígida com isso, então era bem longe, assim, uma poltrona da outra. E tinha um acrílico, eu não conseguia verdade, escutar. O João não me escutava. Eu falava com o João, não me escutava. Às vezes eu escrevia aqui, ó. Não me escutava. Você imagina a Camila do outro lado? Não escutava. Então, assim, teve vários que participaram nessa temporada, a gente tava mais pertinho, então tava mais fácil de conversar. Então eu conseguia conversar com a Monique, tava lá na ponta, eu conseguia falar com ela. Mas às vezes é um olhar, assim, você gostou? Aí, tipo, beleza, então vamos conversar? Daí a gente vai pra um cantinho ali, pede pro empreendedor sair. Então, em alguns momentos a gente faz isso, assim, pede pro empreendedor um minutinho, ó, você pode dar uma licencinha aqui pra gente? Tudo bem que eu acho que ele tá escutando tudo, né? Porque não tem muito pra onde ir ali, ó, dentro do estúdio, né? Mas daí eu vou lá e falo pro Shark, ó, você gostou? Eu pensei isso, isso e aquilo. E eu alinho antes, porque, por exemplo, eu vou entrar numa sociedade com o João, mas eu penso uma coisa, ele pensou outra, não vai dar match. Aí é 3 coisas pra gerenciar. O empreendedor, a empreendedora que tá indo ali, a opinião do João, a minha opinião, putz, daí é muita coisa pra gerenciar. Agora, João, você gostou de tal coisa ali? Você concorda com isso? Não, concordo. Eu acho que eu posso agregar nisso, você agrega naquilo, vamos junto? Aí a gente decide e a gente faz uma proposta junto. Legal. Você falou do investidor torcedor, né? Não, eu gostei dessa aí porque tem muito anjo investidor que fala que é anjo investidor, mas não é anjo, né? É um investidor torcedor. Verdade, ele só assiste. Ele coloca o dinheiro lá e se você perguntar como é que tá a startup, nem sabe. É uma forma de você também diversificar o seu investimento. Beleza. Não tá errado. Não tá errado, é um perfil. Isso aí. Eu queria fazer a provocação aqui, tem plataformas de crowdfunding que faz isso, né? Você não tem acesso a startup. Acho que a primeira dica é saber que perfil de investidor que você é. Se você é um cara que está muito mais próximo da startup. Sim. Conversar com o founder, se ele quer te ouvir, que foi o caso que você comentou. Não, eu sou um investidor, torcedor, vou colocar ali, mas como uma forma de diversificar o meu investimento. Continuo em renda fixa, continuo, sei lá, comprando imóvel, estou em ações, mas eu tenho uma parte do meu patrimônio que eu quero investir em startup. E você sabe que você não precisa sofrer, tá, pessoal? Qual é o meu perfil? Você pode ser todos, em quantidades diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter um percentual menor, que é o meu caso, dos meus investimentos, nesse perfil. Mesmo lá na Bossa, eu sou muito participativa, mas, por exemplo, quando eu entro, sei lá, num fundo, não é que eu sou torcedora quando eu entro num fundo, mas eu fiz tem análise. O fundo também, exato, ele tem um gestor e eu não tô lá conversando com o gestor pra falar, olha, você deveria ter comprado aqui, não ali. Eu tô entendendo que ele tá fazendo o trabalho dele, né? Então, quando eu entro na Bolsa, você tá ali investindo a longo prazo, mas você não está participando do dia a dia. Sim. Então, uma parte ali do teu dinheiro você pode ter nesse perfil, não tem problema. Você só tem que escolher qual é o tamanho da tua carteira que você se sente confortável em fazer isso. E veja, é bem parecido. Só que na bolsa você está diminuindo o risco porque as empresas são maiores, você tem acesso aos números o tempo todo, né? Então elas são auditadas, fiscalizadas, etc. Quando você está investindo numa startup, obviamente o seu risco é muito maior. Quando você entra numa plataforma, por exemplo, de crowdfunding, você está correndo risco ali porque são novos negócios, pessoas que muitas vezes não têm maturidade ainda em empreendedorismo e que você nem conhece. Agora, quando você entra na bolsa, não, são empresas já bem consolidadas. E daí você pode ter uma outra parte do seu dinheiro, 10% do meu dinheiro, do meu capital, eu vou colocar no perfil de poder mentorar, ajudar essas empresas. Porque daí também é importante de dizer que não adianta nada você querer fazer isso, mas não montar uma estrutura ou não fazer uma tese, porque senão você tem tempo para cuidar de todo mundo, de falar com as pessoas, e que é uma pergunta que sempre me fazem, poxa, mas daí como que você tem tempo para cuidar das suas investidas no Shark? Tive que montar uma estrutura, trouxe pessoas, eu tenho um time hoje. Então a gente tem CFO compartilhado, a gente tem o Thiago que está na liderança, que é o nosso CEO dentro da aceleradora, a gente tem o Jeff, que é um baita conselheiro, que faz parte do nosso dia a dia, então assim, que me ajuda pra caramba.
O Jeff foi até curioso de contar isso. Ele foi 10 anos Sony, ele me entrevistou para entrar no Shark. E daí eu conheci ele, e daí toda vez que eu investi, ele sempre me dava alguma dica ou alguma sugestão. Ele conhecia de vários negócios, assim. Depois que eu fechava, né, com o empreendedor, ele falou, olha, fulano, assim, se você precisar, eu conecto com o ciclano, não sei o que lá. Eu falei, quando ele saiu da Sony, eu falei, vem me ajudar. Vamos junto? Vem me ajudar aqui, porque é culpa tua que eu tenho agora 60, então, ou seja, me ajuda. Não, você já tá no lance, você não sabe ainda, né? Então, já puxei, né? E daí trouxe mais pessoas pra colaborar. A gente tem pessoas de marketing, então a gente tem o Léo, que é o estagiário que cuida do dia a dia e fala com todo mundo. Daí a gente tem estagiário de marketing. Eu tive que montar um time. E peguei um prédio, né? Um prédio. Literalmente um prédio em São Paulo pra conseguir colocar todos no mesmo lugar. Agora, não sei se tem esse número, Carol. Tem algum número que pode comprovar que uma startup, uma PYME que busca ajuda, tem esse suporte, está disposto a ouvir, ter uma taxa de sucesso maior? Por que eu falo isso? A gente sabe que o histórico de PYMEs a mortalidade é muito alta, né? 50% acaba nos primeiros 12 meses, 25% no segundo ano, e só os outros 25% que sobrevivem. Como é que você aumenta a sobrevivência das PYMEs? Boa. Essa é uma pergunta bem boa. Primeiro de tudo, que eu escutava muito que startup, por exemplo, durava 10, em geral, né, só 10 ou 20% ia sobreviver, né? E sempre escutei, 10, 20% vai sobreviver e etc. E, né, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, 50%, 60%, porque elas também não têm tanto essa agressividade que tem das startups, de pegar uma ideia, já pegar um dinheiro e etc. E daí, eu brinco que eu sou igual o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu ficava fazendo, por quê? Por quê? Por quê? Aí eu fui perguntar, por quê? E daí eu fui entender que a maior parte dos investidores, eles acreditam... Muitos jovens agora vão mudar um Google para saber. O Zequinha do Rá-Tim-Bum. E, gente, é um clássico. Vocês deveriam conhecer, entendeu? Verdade. É um clássico. É um clássico. Vai aumentar a pesquisa. É igual... vai aumentar a pesquisa no Google do Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Eu preciso ir. Aí, volta a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum pra eu poder ir lá. Como será que está o Zequinha? Como é que né? está o Zequinha? Achar o Zequinha. Eu faço isso, sabia? É? Eu faço isso. Como é que tá o personagem hoje? Pô, né? eu já citei ele tantas vezes, eu deveria ter procurado, eu vou procurar. Como está o Zequinha? Zequinha, se você vê esse podcast aqui, por favor, entre em contato. Apareça para contar como você está hoje. Mas a pergunta aqui, eu fiquei fazendo muito por quê? Então, eu acho que isso é uma das coisas que fez até a Atom ter muito sucesso, que eu e meu irmão, a gente sempre foi esse tipo de pessoa. Então, a gente nunca aceita um dado ou um número, simplesmente por aceitar. 50, então eu vou sempre levar em consideração que metade vai dar errado, então eu vou tentar ganhar nos 50%. Não, então como que eu faço para os outros 50% dar certo? E nas minhas imersões, nas minhas mentorias com eles, que todo sábado eles têm mentoria, né, das minhas investidas, eu falo, aqui todo mundo vai dar certo. Porque são pessoas. Você pode pivotar o teu negócio, você cuida do caixa, que você vai dar certo. Pode ser que mude completamente o negócio que você está fazendo. Você estava fazendo uma coisa, a gente encontre outro mercado, a gente cresça. Como eu pivotei o meu negócio várias vezes, o que eu comecei fazendo lá atrás, sempre no mercado financeiro. Pivotar é mudar o rumo. Mudar o rumo. Antes de você perceber, eu fazia o educacional mais para fazer os meus clientes sobreviverem, porque todo mundo entrava na bolsa, apoiava na bolsa, saía da bolsa. Eu falei, como que eu faço para melhorar, para não ter essa mortalidade tão grande de investidores na bolsa? As pessoas estão entrando sem conhecimento. Então, peraí, deixa eu ensinar primeiro. Então, eu comecei com palestras e cursos de final de semana. Eu fazia os cursos de final de semana para o meu cliente saber operar, para ele poder investir melhor, para ele poder durar. Então, o educacional, ele entrou na minha vida justamente porque esse número me incomodava. E daí a gente foi crescendo no nosso negócio. Só que daí a gente percebeu que o educacional era também um produto. Era uma grande dor que existia no nosso mercado e que ele poderia andar sozinho. Independente do cara virar o meu cliente ou o meu trader, essa pessoa poderia fazer o meu curso. E ela pode fazer o curso para a vida. Ela pode fazer para ela ser um analista, um agente autônomo, um broker. Então, a gente começou a entender que o educacional era um braço importante da nossa empresa. Então, perceba, a gente começa por uma linha onde a gente percebe, identifica um mercado, um produto, um serviço, e você vai para uma outra linha. E fui me especializando nisso. Então, isso também acontece dentro das empresas. Então, o primeiro ponto é a empresa entender que o que ela faz hoje, como ela faz hoje, ela não vai fazer pro resto da vida dela. Assim como a sua profissão, o seu conhecimento ele vai mudar, você vai evoluir, você vai ter várias habilidades que você vai desenvolver ao longo da tua vida. Então, esse porquê, esse questionamento que fez com que eu montasse a aceleradora. E daí eu percebia,
Então vamos listar tudo o que acontece para uma empresa quebrar. Primeiro de tudo, não cuidar dos números. Anota aí. Primeira coisa, não cuidar dos números. Não cuidou dos números, não cuidou do caixa, não tem nada que sobreviva. Pode ser o produto mais bonito, com melhor apresentação, com melhor engajamento dos clientes. Quantas empresas não sumiram e que deixaram os clientes órfãos porque amavam aquela empresa, mas peraí, por que deu errado? Porque não cuidou do caixa. Então, o financeiro é o mais importante. E nós temos um trauma em relação à matemática no Brasil, que eu não sei de onde veio esse trauma, que a gente não faz as bases com a matemática. É outro projeto que eu estou fazendo agora de educação financeira nas escolas, porque a gente precisa resolver esse problema. A gente precisa fazer as pazes com os números para fazer as pazes com o dinheiro. E tem a questão também do dinheiro, Gabriel. O brasileiro, ele tem uma questão da autossabotagem em relação ao dinheiro, porque muitas vezes ele acha que ele não merece. Ele começa a ganhar dinheiro, a empresa começa a ir bem, o cara começa a tirar do caixa para comprar um baita de um carro, fazer uma viagem, não sei o quê. O segundo ponto é misturar o caixa da empresa com o caixa pessoal, né? Exato, porque no final do dia são pessoas, então o emocional também é importante. Então vamos lá, financeiro organizado, e todo mundo entendeu a importância do financeiro, vamos organizar também o emocional. Eu faço um teste que chama ADV. É um teste que ele gera 78 páginas sobre você. É tipo um DISC melhorado. Uma parte também tem DISC dentro desse teste, mas ele gera esse relatório. E por que eu faço isso? Eu dou de presente, né, para todas as minhas investidas fazerem o teste, não para eu conhecer elas, ou falar, tá vendo? Posso contar, né? Elas se conhecerem. Quais são as habilidades que você já tem? Ah, mas eu tô fazendo tudo hoje. Mas você tem que ser capaz de montar time e de terceirizar coisas que você não faz bem. Por exemplo, vou confessar aqui que não sou uma pessoa tão organizada com uma agenda. Por isso que eu tenho uma pessoa maravilhosa que trabalha no meu time, que é a Patrícia, que cuida e me ajuda com a agenda. Por isso eu estou aqui, ninguém vai me ligar. Inclusive, a minha agenda é compartilhada com todo mundo. Então, a Patrícia é aquela maquininha de FUP em você? Eu tenho a Nath da meu time aqui. É isso aí. No WhatsApp, manda e-mail. Então, a Paty, ela cuida da agenda. Então, eu tô aqui, e outra coisa que eu aprendi também, eu compartilho a minha agenda com todo mundo que trabalha comigo. Por quê? Porque daí as pessoas param de te interromper nos momentos que não podem. Porque quando você é interrompido, você se torna menos produtivo. Você está escrevendo um e-mail, super importante. Ou você está escrevendo uma carta de amor para sua esposa, e daí alguém para você no meio. Você perdeu o fio. Você perde o fio da meada, aí você tem que voltar. Você perdeu alguns minutos para fazer isso, para voltar o teu raciocínio. Só que vai somando durante o seu dia. A hora que você viu, você perdeu anos da sua vida sendo interrompido. Então, também fazer essa gestão eficiente do time é importante. Então, vamos lá. Financeiro, emocional, de entender quais são suas habilidades, entender o que você quer para a tua vida, qual é o teu porquê. Então, como que você pode gerenciar isso? Tem muitos empreendedores que fazem coisas que eles não gostam ou que eles não acreditam. E daí a chance da empresa também não ter sucesso é enorme. Enorme. Porque em algum momento ele vai se frustrar, ele vai ter um burnout, ele vai ter uma depressão. Tá fazendo um sacrifício, né? Não tá fazendo por prazer ou a lei do sem esforço, né? Quando você faz algo que você tem habilidade e é natural, é sem esforço. Exatamente isso. E terceiro, mas não menos importante, vendas. Gente, as pessoas que ignoram falam assim, mas eu não sou vendedor. Todo mundo é vendedor. Você se vende o tempo todo. Isso aí. Então, ou seja, se você não tem uma área de vendas que se preocupa com a receita, que daí tá, de novo, relacionado ao financeiro, mas você não tem essa comunicação assertiva, você não tem essa área bem estruturada de quais são os produtos que valem a pena ou não, então eles estão interligados. Então, eu comecei a ver quais eram os erros clássicos que eles cometiam para poder montar dentro do acelerador e a gente arrumar esses erros. E daí a gente pensar em crescimento organizado. É literalmente igual construir um prédio. Se você não fizer uma base, você não consegue construir 15 andares. Sim. Então, esse é um ponto bem importante das empresas. E as empresas, elas têm que entender que é um assunto sério. E é um ponto também, que eu acho que é legal de alinhar o discurso, que não é normal quebrar, tá, gente? Eu sei que muita gente fala, mas eu já fali, não sei o quê, eu aprendi com isso. Tem que falir ou tem que quebrar. Não. Não tem que. Você pode aprender com quem quebrou. E tem um grande mentor na minha vida que falava assim, fique rouco de tanto ouvir. Então você aprenda, se conecte com pessoas mais velhas do que você e que passaram, mas na época dele não tinha tecnologia. Mas, por exemplo, no mercado financeiro eu aprendi com pessoas bem mais velhas do que eu e que eram da época da gritaria, do pregão e tudo mais, que ainda tinha aquela lousa que você escrevia e tal. Foram os meus melhores mentores, porque eles passaram por crises. Então, não é a questão da tecnologia em si que ele não viveu, mas ele viveu economia, ele viveu pessoas, ele viveu líderes diferentes, ele viveu situações diferentes da sua. Então, ou seja, você aprende com pessoas e é um ponto bem importante também que hoje a gente escuta pouco, né? A gente dá pouco valor para as pessoas mais velhas e que passaram por situações diferentes da sua. Então,
fique rouco de tanto ouvir. Eu acho que não houve por causa da questão da humildade que você comentou, né? As pessoas acham que sabem tudo, têm acesso a todas as informações e eu consigo ir sozinho. E sozinho você não chega em lugar nenhum. Você tem que ter uma equipe, tem que ter um staff para poder te conduzir nessa jornada. E você comentou aí a capacidade de transformação, né? De reconhecer que errou, reconhecer que vai quebrar, pedir ajuda, ter a humildade de pedir ajuda e poder se transformar também, que é a questão de pivotar, né? Notícia ruim tem que chegar primeiro. É isso aí. Eu sei que Tem notícia que ruim... ter medo da notícia ruim também, né? Exato, e muitas vezes tem. Eu bato muito nessa tecla com os meus investidos, porque também tem essa questão de não querer admitir que errou, ou não admitir que não deu certo. Eu falo, gente, mas se você não contar pra mim, você tem que contar, né? Então, e você tem que contar pro seu sócio, você tem que trocar. Rápido. E tem que trocar rápido, né? E assim, até eu tive isso dentro de casa, né? Meu irmão é meu sócio há 18 anos, né? E muitas vezes, pô, eu sou caçula, ele é mais velho. Então eu queria fazer um negócio, batia no pé que eu queria... eu vou testar isso daqui. E pra depois contar que, olha, eu bati no pé, testei, mas não deu certo. Aconteceu exatamente o que você falou. Você tem que trocar, você tem que admitir isso. É um exercício que você tem que fazer. E você tem que compartilhar qual é o seu momento também com as pessoas ao seu redor. Às vezes, putz, eu não tô performando muito bem porque aconteceu tal coisa na minha empresa ou na minha família, né? Aconteceu aqui, putz, eu tô com um problema financeiro, inclusive. Já aconteceu das minhas investidas. Pô, eu perceber que a pessoa não tava performando tão bem e ela abriu o jogo e falou, olha, aconteceu uma situação aqui familiar com a minha mãe, que eu vou ter que ajudar ela financeiramente né, então por isso eu não tô com a cabeça boa. Pô, então peraí, como que a gente pode te ajudar? Vamos envolver os outros sócios, todo mundo pode te ajudar aqui? O que a gente vai fazer pra você resolver essa situação pra você voltar a performar? É uma família, né? Isso aí. Então você passa mais tempo dentro da tua empresa do que você passa dentro de casa. E acho que tem que também criar um ambiente que permite o erro, né? Porque a gente foi criado, nossa geração, na escolinha, preocupado em ser o melhor aluno, ganhar a estrelinha da professora e dar a melhor notícia. Você traz isso no mercado de trabalho. Agora, se você cria um ambiente que permite a pessoa errar, permite a pessoa empreender, passar uma notícia ruim, não é ruim. Acho que acho que fica a provocação aqui. E eu acho que esse é o papel do líder hoje, né? O líder, né? E a gente acho que já passou por essa questão de chefe líder, né? Acho que todo mundo já entendeu. Mas o líder empreendedor é o líder que provoca o seu time a ser empreendedor. E que dá o poder para ele falar, para ele questionar também. Para ele falar, poxa... Independente da posição que ocupa. Exatamente. Que você está naquela posição, você não é. Exatamente. E daí vem um ponto, né? Eu percebia que muita gente, por exemplo, dentro da Atom, tinha um receio de me falar as coisas. Até hoje ainda tem. Então, às vezes, até é engraçado que algumas pessoas que me conhecem no dia a dia depois falam, nossa, no Shark eu achei que você era mais brava. Chama Shark, né, gente? Shark Tank. Então, ou seja, não é... Você é um golfinho. Exato. Eles não estão esperando que eu seja super simpática e não sei o quê. E, óbvio, na edição ali parece que a gente até tá provocando mais do que ali é o clima, né? Então, tinha muita gente que tinha essa dúvida, assim, putz, o clima do Shark... Foi até engraçado, o Sérgio, quando entrou, ele falou assim, nossa, eu achava que o clima entre os Sharks também era pesado, não sei o quê, e se divertiu pra caramba nas gravações. Então, muitas vezes você cria uma imagem pro público que ele te coloca num pedestal e ele tem medo de te falar. Sim. E essa é a pior coisa que pode acontecer. É igualzinho acontece dentro de uma família, gente. Quando o filho tem medo de contar pro pai alguma coisa que aconteceu errado, ele esconde. E quando ele esconde, acabou. Porque acabou a relação ali de confiança. E daí, a hora que você vai ver, o problema tá maior. Então, aquela notinha vermelha que ele tirou ali já vira uma recuperação, começou a matar a aula, isso já virou um problema. Então, ou seja, os problemas eles começam pequenos, eles ficam grandes por falta de comunicação. Isso aí. Fala em falta de comunicação, as startups ou empresas, PYMEs que você tem investido, vamos falar um pouquinho de tecnologia. Que setor que está atuando, que ferramentas que as empresas hoje necessitam, principalmente o PYMEs. A gente fala muito de soluções para grandes empresas, o SaaS, mas o que as empresas PYMEs precisam para começar, além da conectividade? Bom, esse é o ponto, né? Essa eu já sei. Essa eu já sei. Essa tem em casa, essa eu mato no peito, além da conectividade. Mas é muito legal de dizer que, assim, hoje, até com a internet, as pessoas, elas aumentaram o número de plataformas que elas usam, né? Tá. Então, por exemplo, você pegar o teu celular, seja um iPhone, seja um smartphone, você vai ter lá no Google Play ou no Apple Store, você vai ter um monte de aplicativos que você baixa. A hora que você vai ver, você não usou nem metade e você tá pagando, certo? Acontece muito nas empresas. As empresas, elas estão passando por uma transição. Entraram no digital, só que sem muito planejamento. Então, a hora que você vê, você contratou uma plataforma de CRM, né, de relacionamento com o teu cliente, com a sua área de vendas, etc.,
que não conversa com a tua landing page, com a tua página, que não conversa direito com o teu e-mail e a hora que você viu, você tem 10 plataformas e elas não se conversam direito e dá mais trabalho gerenciar todas elas do que você consegue. Então, acho que um processo inteligente que está acontecendo é das empresas começarem, eu provoco também nas nossas investidas, é começarem a planejar a tecnologia. Porque aquele famoso barato sai caro, elas vão pegando plataformas, não sei o que, não, isso aqui é baratinho, isso daqui eu consigo de graça, isso daqui eu uso o teste e tal, e daí a hora que você vê, você tem um monte de plataforma e você tá tendo que gerenciar tudo isso e perdendo algo que é muito valioso para qualquer empresa. Dados. Uma empresa que não conhece seus dados, não conhece o seu cliente a fundo, não consegue sobreviver e deixa dinheiro na mesa. Esse erro que eu já cometi como Atom. Então eu vendia para o cliente, mas não conhecia a fundo ele. Então eu tô tendo um mailing gigantesco que eu não tô tratando esse mailing. Então você precisa olhar para esses dados com mais carinho. Peraí, quem é esse meu cliente? E esse cliente compra o quê também? E daí você começa a fazer collabs inteligentes, que é um movimento que tá acontecendo de criar ecossistema. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma aqui que tem atletas dentro dessa plataforma. No caso da Filmail, ela faz câmeras para dentro das quadras de beach tênis, futebol, etc. Eu dou bastante esse exemplo porque eles são de tecnologia. E daí você fala, uma empresa de câmera. É uma empresa de mídia. Porque eles têm um videozinho que você coloca o logo lá, vamos colocar da Vivo, você coloca lá a propaganda da empresa. Com essa propaganda, o dono da quadra zerou o custo dele com a ferramenta. Sim. Então, ou seja, ele está vendendo espaço. Exato. Só que lá agora eles têm 800 mil vídeos mês, eles têm mais de 280 mil atletas, 290 quadras. Pô, mas a gente também pode vender a Deixa Ela Treinar, que é produtos para mulheres jogarem, né? É um apoio à mulher no esporte. A Deixa Ela Treinar faz roupas para mulheres no esporte. Então faz desde futebol, que a gente está presente também no Vasco, no Cruzeiro, no Santos, vários times. Também para beach tênis, para corrida, para vários outros tipos de esporte. Então você vai conectando coisas que tem a ver. E aí tem outras investidas de produtos que coloca lá dentro. Então, ou seja, você vai conectando, mas para isso acontecer, tem que ter um planejamento da tecnologia. Acho que o maior erro que acontece hoje é esse, que eu também já cometi no passado. Você começa, putz, agora que a gente está no digital, agora que eu tenho curso online, então eu preciso de uma plataforma EAD aqui, e daí você tem um outro CRM aqui, aí você tem um outro de disparo de e-mail, e como que no final você consegue enxergar quem é teu cliente, quais são os dados, quais são as informações desse seu cliente, e como que você pode performar melhor aumentando o seu ticket, né? Você sabe que na faculdade, eu fiz Facamp, né, e eu gostava muito do curso, porque ele falava assim, formando profissionais de elite. E daí, o que ele batia na tecla? Que você tinha que aprender a fazer... você aprendia o Excel e aprendia Access. Então, você montar o seu própria plataforma para você ter os dados que você precisa. Então, muitas vezes, você acaba se adaptando à plataforma e não a plataforma se adaptando a você. A sua necessidade como empresa. E daí entra um ponto importante, por isso que eu falei do planejamento. Primeiro, você tem que entender quais são as suas necessidades, o que você quer olhar. Então, do meu cliente, o que é importante eu olhar? Porque muitas vezes a gente vai pegando as plataformas prontas e a gente não tem acaba se adaptando a elas. E daí falta informação. Não funciona para o seu dia a dia. Você está sempre se adaptando. E o adaptar que é muito ruim. Então, acho que é o contrário. A tecnologia, as plataformas, elas têm que se adaptar às suas necessidades. E daí eu não vou puxar a sardinha para o seu lado, mas é o que vocês fazem muito bem. Porque quando você pega e cria produtos específicos para pequenas e médias empresas, você entende que ela não tem o perfil da empresa grande, ela não tem nem a organização da empresa grande. Então, quais são as soluções que você traz para que ela consiga gerenciar de uma forma mais inteligente? E daí, eu vou até provocar aqui, Gabriel. A gente montou a Atom Tech, né, a parte de tecnologia, até para formar programadores. Legal. Porque uma das coisas que eu vejo pouco acontecendo são soluções de, putz, se todo mundo apanha no mundo financeiro, por que não existem plataformas didáticas para tomar decisões financeiras, onde eu consigo enxergar tudo? Então, aqui eu enxergo a minha margem, enxergo contabilidade, tributário, etc. As plataformas que existem são caríssimas e muitas vezes precisam de um treinamento para você entender a plataforma. Sim. Então, ou seja, gente, vamos pegar o mundo dos games, que já ensinou a gente a ser intuitivo, e vamos criar plataformas mais inteligentes para esse mercado que é 90%. Eu vejo muitas startups criando soluções disruptivas, etc. E o básico, simples ali, não está sendo feito ainda. É curioso, né, que dentro da Filmail, por exemplo, tem um Rafa, que é um gêniozinho de programação, e daí eu adoro sócio mão de vaca, né? Aí ele pegou e falou assim, ele tava pagando plataforma de CRM e tava pagando plataforma para afiliados. Ele falou, não, vou desenvolver. Aí ele desenvolveu as duas. Fez in-house.
Eu falei assim, não, peraí, vamos fazer um spin-off, vamos fazer já uma outra empresa Aham. com essas soluções e vamos oferecer para todas É as isso aí, investidas. é Então, isso aí. vamos para o ecossistema. Então, isso que é legal também do grupo, né? Aham. Então, uma solução que coube para uma empresa, ela já tá, agora a gente já quer adotar para todas as outras. Então, tem várias soluções ali que a gente vai compartilhando. Você faz habilidade, você tem habilidade de. Esse teu olhar de investidora, de empreendedora, você já vê um negócio ali e você já faz conexão com as necessidades, né? Das startups investidas e também do que as empresas estão pedindo, né? Gente, e é treino. Todo mundo fala É assim, treino, como que você tem essa visão? Isso aqui é treino, Treino. gente. Faz 18 anos que eu faço isso, olho para negócios. Então, assim, não espere que, putz, eu não tenho essa habilidade, isso aqui. Calma, treina. Faz o exercício de toda vez que você vê algo que é um problema e que criar uma solução, como isso poderia ser um negócio. Faz esse exercício, isso daqui seria um negócio. Então, por exemplo, dentro da Entrebrasas, é uma defumadora de carne. A gente viu que ela vende a máquina, mas peraí, tem um monte de gente que quer empreender também vendendo a carne assada, vendendo... Aí eu vou deixar todo mundo com água na boca, mas olha só, a costela no lugar de levar 8 horas, leva 4. Aí ganhou meu coração, né, Gabriel? Eu amo costela. Ela falou isso, eu falei assim, caramba, mano, não tem que esperar 8 horas, leva 4. Sensacional, não é? E nem você fala, tá, mas eu vou comprar pra minha casa, mas eu também posso ter uma franquia, tipo, espaços para as pessoas comerem a carne, já comprarem a carne pronta, porque você já deve ter comprado... Quem é do interior vai saber que já comprou frango assado na padaria ou em algum lugar que assa. Flash de domingo, né? Domingo, um clássico, comprar uma carne assada ou comprar um frango assado quando você não tá querendo fazer o churrasco, fazer bagunça e tudo mais. Então é praticidade e tal. Só que não tem hoje uma marca para isso, né? Você não tem um padrão. E daí você pode ter um padrão. E daí então disso já sai outro negócio. Então era um negócio que era de vender máquinas, que já virou um negócio de representação de franquias, que já virou também educacional, porque a gente está ensinando as pessoas a fazerem carnes cada vez mais gourmet e etc, que todo mundo gosta de receber em casa. Então, ou seja, você tem outro negócio. É a capacidade de você olhar o seu negócio, ver se dá para criar outras linhas de negócio ou expandir em outros setores que talvez ainda você nem tinha imaginado e não ter o medo de correr o risco, né? Acho que isso é testar. É testar. Olha, errar e vai- eu já começo as minhas reuniões falando assim, ó, eu trouxe uma ideia aqui e a gente pode testar. E eu tô afim. Faz o teste do sorriso primeiro, né? Passou pelo teste do sorriso, já passou, então... Então, você sabe que a sede da minha empresa fica em Sorocaba e eu tô fazendo vários movimentos de levar essas minhas investidas para fazerem pilotos em Sorocaba. Eu falei, testa do meu ladinho aqui, vamos testar. Eu faço o investimento, inclusive fora do investimento que eu fiz no Shark, falar, putz, eu preciso de uma... eu vou colocar uma grana aqui pra gente testar essa loja, essa minha ideia. Como eu tô te trazendo uma ideia aqui, vamos testar, eu vou colocar grana para isso e a gente vai testar e se der certo a gente replica. Porque também não gosto nada de vender a ideia de, compra uma franquia, eu tive a ideia, eu te vendo uma franquia sendo que eu não tenho esses números, que eu não tenho como te mostrar que vai dar certo, etc. Mesmo você sendo muito meu amigo, eu não gosto dessa ideia. Então eu sempre Você gosto perde a de testar, credibilidade depois lá na frente. que é o mais importante, Que é o mais né? importante ainda, que tá o teu nome aí no jogo, né? Exato. Carol, estamos chegando no final. Falamos de como capturar recurso, como fazer um bom pitch, como atrair a atenção do investidor, como se preparar para uma transformação. Não pode ter medo de errar, tem que errar. Acho que errar rápido, né, que a gente sempre fala. E mais do que isso, ter um time que te suporte, né? Você não está sozinho, então o sucesso é todo mundo junto. E o uso da tecnologia bem aplicada. Cara, a gente deu uma aula aqui, você deu uma aula, falou de tudo. Tem algum ponto que o Gabriel aqui esqueceu, que você gostaria de colocar para essa galera que tá vendo a gente, tá ouvindo? Bom, vou aproveitar essa audiência maravilhosa que vocês têm para falar sobre o projeto de educação financeira, né? Então, acho que é muito importante você como empreendedor, você montando um negócio, também pensar como que você pode, com uma habilidade, um conhecimento que você tem, colaborar com a sociedade no geral. Que foi o que eu pensei quando criei, né, esse braço de educação financeira. O que eu percebi é que as pessoas têm receio de falar sobre dinheiro, que têm receio de ter contato com matemática, etc. E como que a gente melhora esse trauma? Então, primeiro eu fiz um game, que é o Traders Life, e agora a gente fez um desenho animado para a gente poder colocar, inclusive, de graça em todas as escolas públicas. Legal. Para a gente poder, foi um investimento que eu fiz, né, Carol, pessoa física primeiro, então, para ver como ia ficar, trouxe um time, etc. E agora validado, a gente está colocando, né, fazendo as reuniões com as prefeituras. Fica aqui meu convite, se não está ainda na sua cidade, é muito fácil. Clube do Theo Torinho é no nosso site, você entra em contato com a gente vai na sua cidade, a gente coloca à disposição da prefeitura. Como falei, é de graça, a gente não quer R$1 disso. E a gente começou um movimento também para treinar os professores, a gente ainda está em MVP, fazendo teste, porque
o professor ele tem que lembrar o papel importantíssimo que ele tem na sociedade e a gente não enaltece o professor. Então, de lembrar que ele precisa estar motivado, animado e etc., que ele planta uma sementinha dentro da sala de aula. E os pais têm que lembrar que é trabalho deles também. Lógico. Essa situação e de poder falar abertamente sobre dinheiro dentro de casa. Então, o movimento que a gente está criando, que começa pelo desenho animado, envolve os professores, envolve os pais, envolve toda a sociedade no geral. Então, fica aqui meu convite para todo mundo conhecer sobre esse projeto e, principalmente, pessoal, para você se conectar com projetos sociais. De repente, você fala, putz, eu tenho que criar dentro da minha empresa um? Não, existem inúmeros projetos que já estão fazendo um ótimo trabalho, tendo um impacto na sociedade e que podem ter a ver com vocês. Tem até uma das minhas investidas, chama Brada. Eu brinco que ela virou o Tinder dos projetos sociais. Como assim? Ela conecta empresas com um propósito. Sim. Que então já tem vários projetos, de repente sua empresa de tecnologia já tem vários projetos que estão ensinando programação dentro das comunidades. Para quem não pode pagar. Então, ou seja, tem várias coisas que já estão acontecendo que eu acho que vale a pena a gente pensar. Porque no final do dia, tá todo mundo no mesmo lugar. A gente só vai virar a potência que a gente merece, nosso país, que a gente já é, né? Sim. A gente já é uma potência. A gente só vai virar, de fato, já vai assumir esse papel se a gente se ajudar, se a gente colaborar com o outro. Se eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, todo mundo ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro. Sim. A gente continua na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria. Circula o dinheiro, né? Você tá ajudando. A gente paga melhor para as empresas, a gente faz todo esse movimento, né? Então é isso que eu venho fazendo dentro da Atom, com o Shark School, com esses institutos. Então eu acredito muito que através do conhecimento, da educação, a gente vai chegar aí a mais pessoas e principalmente vai fazer com que o brasileiro valorize a sua hora. E vou reforçar aqui, você não precisa se matar de trabalhar, você precisa trabalhar de uma forma inteligente para você ganhar mais dinheiro por hora, que isso que vai fazer uma diferença, que vai não só trazer mais dinheiro para o nosso país, mas vai trazer mais saúde mental, que é essencial. Ter o equilíbrio, né? É isso. Carol, a gente estourou o tempo, mas foi super bom, foi muito rico, bastante conteúdo aqui pra galera. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo. Galera que ficou até o final, espero que vocês tenham gostado. Dê o like, adorei esse programa com a Carol, aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido. Conto com vocês no próximo episódio. Falou, galera. Valeu, Carol. Valeu!